Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 6 de agosto de 2022. A leitura de hoje, dia da transfiguração de Nosso Senhor, uma festa muito bonita, muito especial para a nossa vida, para a nossa igreja. A leitura então é de Lucas, capítulo 9, versículo 28b ao 36. Lucas 9, 28b ao 36. Antes da leitura, peçamos a luz e a força do Espírito Santo para bem vivermos esta palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono. Mas, despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E eles ficaram cheios de medo e ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz foi ouvida, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio, ficaram em silêncio, e naqueles dias não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é um dia de festa e veja, essa festa da transfiguração, ela também é tocante a nós. Nossa vida precisa de transfiguração. E essa transfiguração, ela está intimamente ligada ao contexto do Evangelho em si. De forma muito simples, nós podemos extrair algumas lições de vida muito importantes. Jesus subiu ao monte para orar. Quando subo, de certa maneira me aproximo, entro numa esfera de proximidade com Deus. A oração é de fato esse diálogo com o céu, esse diálogo com Deus. Então Jesus sobe para rezar, ele sobe e permanece em oração. É muito importante que nossa vida também tenha esses momentos de elevação, onde nós subimos ao monte para orar. Só que, olha que lindo, já na sequência diz que enquanto rezava, mudou-se o aspecto do seu rosto, alterou-se o aspecto do seu rosto, e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Eu acompanho muitos retiros, muitos acampamentos, que de certa maneira é uma espécie de subir ao monte. E é incrível o quanto que eu vejo no rosto dos adolescentes, dos adultos, dos jovens, dos casais, que chegam naquele momento, às vezes com o rosto cansado, com o olhar entristecido, com a expressão de tristeza, e que ao longo deste processo de retiro, de encontro com Deus, algo vai acontecendo, o rosto vai mudando o seu aspecto, e no final, muitos voltam para suas casas com um sorriso muito sincero, com um olhar brilhante, ou seja, a sua vida acabou de sofrer uma transfiguração, mudou a figura. E essa transfiguração requer, portanto, este encontro com o céu, este encontro com o alto. É muito bonito que nós aprendamos a viver tudo isso. E é lógico, né? É o que eu ouço lá nos retiros. Se eu pudesse, eu viveria aqui. Se eu pudesse, eu viveria nesse acampamento, nesse retiro, neste encontro. Porque é o que João, Tiago e Pedro experimentaram. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Vamos permanecer aqui contigo.
Só que Jesus pede para descermos. E descer significa levar esta experiência do céu lá para onde nós vivemos. Eu não sei onde você está vivendo, irmão e irmã. Eu não sei qual é a cruz que você está enfrentando, qual é a dor que você está passando, quais são as transformações que a sua vida requer atualmente, o que é que precisa de cura dentro de você, o que é que precisa de serenidade para você viver bem, onde que está precisando da luz de Deus. Mas eu sei que quanto mais íntimo de Deus você estiver, mais e mais haverá uma transfiguração na sua vida. Transfigurar significa você deixar aquela expressão antiga e entrar numa expressão nova. Deixar uma figura antiga para tomar posse de uma nova figura. Como São Paulo diz, deixar que morra-se dentro de nós o homem velho, a mulher velha, para que o homem novo, a mulher nova, ganhe força e expressão. E Lucas, ele insere essa transfiguração de Jesus num espaço temporal muito interessante. Se você olhar no Evangelho de Lucas, são 8 dias depois de um episódio, né? Portanto, esse tempo litúrgico, o 8 na Bíblia, significa o tempo de Deus. Então, nesse tempo de Deus, 8 dias depois, eles estavam neste monte, rezando, falando com Deus, e acontece tudo isso. Então, viver no tempo de Deus é muito importante, é necessário que eu e você aprendamos a viver no tempo de Deus, aprendamos a viver com Deus em oração. E nessa intimidade que Jesus proporcionou, as coisas vão mudando, sabe? Mesmo que às vezes é nesta intimidade que nós encontramos força para passar por momentos difíceis. Jesus falou com Moisés, falou com o profeta também, né? Com Elias. Por quê? Porque estava se preparando para enfrentar a cruz. Então nós vamos encontrar orientação, vamos encontrar força para as nossas cruzes nos momentos de oração. E ali, minha gente, olha que lindo, a experiência foi tão forte que eles ficaram em silêncio. Às vezes nós ficamos de fato em silêncio diante de Deus. Façamos a nossa meditação. Coloque-se nesse evangelho. Se fosse você no lugar de Pedro ou de Tiago ou de João, hoje, o que Jesus falaria para você? Como é que você olharia para uma experiência forte com Deus? Sabe, vale muito seguir Jesus, não vale a pena, vale a vida. Seguir o Senhor. E às vezes nós temos que sair das nossas ilusões, e inclusive da ilusão de achar que estar com Deus é apenas num local separado. Jesus nos desafia a voltarmos para a nossa luta, sabendo que seguir Jesus, nós vamos aos poucos caminhando com Ele, que vai ressignificando a nossa caminhada. Sabe, quem segue Jesus, aos poucos vai percebendo que Jesus caminhava naquela ocasião para o maior fracasso da história dele e do mundo, né? O homem de Deus crucificado. Como assim? Mas só que esse maior fracasso é também a ocasião para que este homem mostre ao mundo que ele não era qualquer homem, que nele o maior fracasso foi mudando a história dos homens, foi mudando a história a partir da ressurreição. Eu não sei qual é a dor que você vive, qual é o fracasso que você vive, qual é a cruz que você vive, mas ao caminhar com Jesus, tudo se transforma em ressurreição. A ressurreição só é possível àqueles que acreditam no Senhor, na força de Deus. E não importa o tamanho da cruz. A cruz para alguns é a tristeza, a cruz para alguns é a doença, a cruz para alguns é uma tragédia, a cruz para alguns é a morte, a cruz para alguns é assim. Mas em todas estas cruzes esconde-se uma ressurreição. Mas a ressurreição só é degustada, só é vivida por aqueles que acreditam, por aqueles que têm fé. Então abraça a tua cruz de hoje. Eu não sei qual é. É um relacionamento que fracassou, é uma história que não vai bem, é uma dificuldade que surgiu. A tua cruz pode ser pessoal, pode ser do outro, pode ser do cotidiano, mas lembra da meditação de ontem? Porém, nesta cruz se esconde uma ressurreição, e é com esta cruz que você vai encontrar o Cristo transfigurado e ressuscitado.
Façamos a nossa oração. Senhor, ensina-me a seguir-te pelo caminho estreito, o caminho estreito de Jerusalém que te leva à cruz e que me leva à minha cruz. Para contigo eu fazer esta experiência da glória, para contigo fazer esta experiência da transfiguração, para contigo eu experimentar um pouquinho do céu. Sabe, Senhor, que na tua transfiguração eu reconheça a tua divindade e eu consiga também transfigurar na minha história e na minha vida aquilo que precisa de transfiguração, que precisa de sabor de céu, que precisa de experiência com Deus. Amém. Muito bem, qual é o nosso compromisso de hoje? No silêncio da oração farei uma experiência com Deus. Então hoje reze em silêncio, faça uma experiência linda de silenciar seu coração e falar com o Senhor. Amém? Deixe seu like, se inscreva no canal, clica no sininho que está aqui em cima, compartilhe com mais pessoas, mande, é uma forma de evangelizar, você evangeliza junto comigo ao compartilhar. E deixe logicamente seu comentário aqui embaixo. Você pode colocar o que Jesus falou ao seu coração, ou fazer um comentário sobre o que eu falei, ou escrever esta frase: no silêncio da oração farei minha experiência com Deus. Amém? Um grande beijo, um grande abraço na sua vida. Até mais, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.